Olá, pessoal. Agora que nós já conhecemos a formação da identidade nacional do Brasil, nós vamos conhecer nos próximos slides as principais questões atuais sobre a diversidade no Brasil e na escola. Sejam bem-vindos. Bom, volta e meia a gente acaba se deparando com tensões raciais, com momentos em que os conflitos raciais parecem aumentar, seja aqui no Brasil, seja na Europa ou nos Estados Unidos. E a verdade é que a gente pegando o panorama brasileiro, apesar de a libertação dos escravos ter sido em 1888, há muito mais de um século, a luta dos pretos para terem um lugar na sociedade tão valorizado quanto a dos brancos ainda continua. Nós vamos falar primeiramente dessa questão da sociedade. O racismo no Brasil, talvez ele não seja tão descarado quanto é em alguns países, né? A ponto de se separar fisicamente mesmo as pessoas brancas das pessoas pretas. Aqui nós temos direitos iguais para todos, independente de raça, de cor, de credo, de etnia e afins. Nós temos uma Constituição Federal que é para todos. Mas aqui existe um racismo velado. E por isso mesmo, por ser velado, por ser disfarçado, fica difícil você denunciar, fica difícil você reclamar, você expor aqueles atos. Nós vemos na internet, nas mídias, muitos atos de injúria racial. A injúria racial é quando você ofende uma pessoa por causa da cor dela, né? Agora, o racismo é muito mais difícil da gente comprovar, por quê? Porque é quando você escolhe ou não uma pessoa por causa da raça dela, ou você exclui essa pessoa por causa da raça dela, por causa da cor dela, no caso. E nenhuma empresa vai descaradamente excluir uma pessoa de cor preta de modo que isso seja comprovado. A exclusão que as pessoas fazem, como eu já disse, ela é velada, ela é disfarçada. Então, só quem é preto é que consegue explicar o sentimento de sofrer racismo no Brasil. Porque, embora nós tenhamos ações mais explícitas, a maioria das situações são assim, são disfarçadas. Isso é o que a gente chama de um racismo estrutural, porque ele está tão enraizado na nossa estrutura que muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos sendo racistas. A situação, ela tem melhorado um pouco? Tem, porque o trabalho da escola, por exemplo, uma hora ele começa a surtir efeito, né? Nós temos trabalhado na escola desde a Constituição de 1988, o combate à discriminação, ao racismo, ao bullying, à violência. Então, tem certas atitudes que a gente via na nossa sociedade, na escola, na década de 1980, por exemplo, que nós não vemos atualmente. E se vemos, é imediatamente denunciada e combatida. Então, a nossa sociedade, ela absorve o conhecimento que é ensinado na escola, mas esse processo é bastante lento. Então, a nossa sociedade ainda é uma sociedade racista. E para que isso, como é uma coisa muito difícil de ser denunciada, para que isso fosse resolvido de uma maneira até paliativa, ou seja, de uma maneira mais imediata, mas que não necessariamente seja uma solução de longo prazo, o que acontece? Enquanto a gente espera a reeducação das pessoas, a transformação da sociedade em uma sociedade mais igualitária, que respeite mais as diferenças, a gente toma medidas paliativas. Algumas medidas paliativas são adotar o sistema de cotas em concursos públicos, em vestibulares, em processos seletivos,
não só para as pessoas pretas, mas também para deficientes e para a população de baixa renda. Porque a gente vai ver aqui, nos próximos slides, que não é só a população preta que sofre preconceito e discriminação, né? O deficiente sofre também, a mulher sofre, enfim. A nossa sociedade é muito diversificada, é cheia de diversidade, mas ela é cheia de discriminação também. Então, tem a política de cotas, que é uma política paliativa, ou seja, é uma solução mais superficial e mais imediata para esse problema, enquanto a gente não acaba com esse racismo estrutural, tá? A conscientização das pessoas a respeito da igualdade racial. Então, na escola, quando a gente vê um comportamento racista, porque o que acontece? Geralmente, a criança leva para a escola um comportamento racista que ela vê em casa. Então, a forma como a família trata os pretos vai influenciar muito na forma como a criança trata, né? Então, a gente tenta combater isso na escola. E outra coisa que a gente também tenta, através da mídia e através da escola também, eu digo nós educadores, é apresentar o preto, os africanos que foram trazidos para o Brasil escravizados de uma maneira um pouco mais aprofundada do que vem sendo dado nas últimas décadas na educação, em que o africano só é mostrado escravizado, em que o afrodescendente só é mostrado em situações de vulnerabilidade, de violência. A história dos africanos no Brasil e dos seus descendentes, o início dessa história é triste, é revoltante, é vergonhoso. Mas apesar de toda a violência que sofreram, eles sobreviveram e eles se transformaram em pessoas importantes e significativas para a nossa sociedade, como todas as outras pessoas de várias raças que compõem a sociedade brasileira. E é importante que a gente veja a história toda, não só o início dessa história. Então, por exemplo, a história dos quilombos, uma história de luta pela liberdade, pela libertação e pela preservação da cultura africana. Apresentar o Zumbi dos Palmares como um herói de seu povo e como ele transformou os quilombos em pequenas comunidades autossuficientes e que existem até hoje. Como que é a situação desses quilombolas atualmente? Como que é a situação dos quilombos? Nós temos aí na imagem um quilombo, né? E são comunidades que produzem alimentos orgânicos, produtos orgânicos, que fazem comércio, que se sustentam, que mantêm a cultura dos seus povos. A África não é um país, ele é um continente, ela tem diversos países, diversas culturas ali dentro, né? Então é importante também que a gente trabalhe isso na escola, porque se a África é um grande continente, por que a gente conhece tão pouco, né, a respeito da África? E eu acho que o conhecimento ajuda a diminuir o preconceito e, logicamente, o racismo, que é uma forma de preconceito. No finzinho do texto aí, vocês têm um link sobre definição de preto e negro. Por que eu uso preto e eu não uso negro quando eu estou me referindo aos afrodescendentes? Porque o termo negro tem um sentido pejorativo na nossa língua. Nós sempre falamos do lado negro, o lado ruim das coisas, a ovelha negra da família, ou seja, a ovelha ruim, desgarrada. E este termo não é bem visto. Então, o afrodescendente, a maioria deles, pelo menos, gosta de dizer que se refiram a eles como pretos e não como negros. E por uma questão de respeito a esse povo, que também são meus ascendentes,
eu prefiro usar isso, e nas escolas os professores têm adotado o termo preto e não negro, por causa desse sentido pejorativo. Esse texto traz mais explicações a respeito disso, explicações mais aprofundadas, tá? Então vale a pena ler, por esse motivo que os sociólogos, os professores têm adotado o termo preto e não negro. Um dos aspectos da diversidade, tanto na escola quanto na nossa sociedade, é a inclusão do deficiente. O deficiente, como eu já disse no slide anterior, ele também sofre preconceito na hora de procurar emprego ou na hora de participar de processos seletivos, e por isso também ele tem direito a uma porcentagem de cotas em processos seletivos, em concursos públicos. Algumas empresas têm incentivos fiscais a oferecer vagas exclusivas para o PCD, pessoa com deficiência, e isso tudo ajuda as pessoas com deficiência a se inserirem no mercado de trabalho, a terem mais autonomia, terem mais independência e poderem levar uma vida normal, tá? Como todo cidadão tem direito. Dentro da escola, o aluno com deficiência, ele vai frequentar a escola regular, normal ali, e no contraturno ele tem direito a um atendimento educacional especializado com um professor especialista em educação especial. Esse atendimento, ele é oferecido preferencialmente em salas de recursos multifuncionais, mas nem todas as escolas têm esse atendimento, tampouco as salas de recursos. Então, o aluno ele é direcionado para uma escola mais próxima que tenha o AEE. Só que às vezes essa escola mais próxima não é tão próxima, ele tem muitas dificuldades para chegar lá. Lembrando que são pessoas com deficiências que já têm dificuldade nas questões de acessibilidade, porque o nosso país ainda é muito carente nos recursos de acessibilidade. E aí a criança acaba desmotivada e acaba desistindo de ir a essas aulas por conta dessa distância e dos obstáculos que ela tem que superar para chegar. Então, o desafio atual para a inclusão de deficiente dentro da escola é que toda a escola tenha o atendimento educacional especializado e os recursos necessários para ensinar essa criança o mesmo que ela ensina para as crianças que não têm deficiência. Uma questão em relação à diversidade do Brasil, que sofre muita polêmica, principalmente no período atual, é a questão relacionada à sexualidade. A escola deve trabalhar, a escola não deve trabalhar. Existem duas questões que eu preciso pontuar aqui no que diz respeito à escola em relação à sexualidade. A primeira é: a escola vai trabalhar a sexualidade a partir de uma certa faixa etária. Então, a criança de 0 a 6 anos, o professor está preparado para lidar com a sexualidade daquela criança, porque, segundo Freud, a criança, a gente já nasce com a sexualidade e a gente vai passando por estágios. Tudo bem. Mas nenhum professor de educação infantil vai falar de sexo com crianças, muito pelo contrário, ele vai ter que proteger aquela criança de imagens, de conversas, de conteúdos sexuais, para que aquela criança não seja erotizada antes da hora. E isso é uma responsabilidade não só do professor, mas dos pais também, tá? Certo? Crianças de 7 a 12 anos, se tiverem algum contato em relação à sexualidade, vai ser no sentido de biologia, porque dependendo da escola, lá pelo 5º ano, você já começa a ter algumas aulas sobre anatomia e acaba abordando a questão dos órgãos genitais. A sexualidade como manifestação de comportamento, ela não necessariamente vai ser abordada pela escola, porque existe hoje em dia muitas discussões a esse respeito. Independente disso, quem está se formando educador, seja de qual disciplina for, precisa conhecer as orientações sexuais mais comuns no nosso país e possivelmente dentro da escola. Por quê? O educador não pode julgar, o educador não pode criticar e o educador não vai, menos ainda, se meter na vida do adolescente, tá?
Então, isso é uma questão que o adolescente vai resolver com a família dele. Você não vai interferir na orientação sexual daquele adolescente. E menos ainda ser intrusivo a ponto de alertar a família de qualquer coisa que seja, a não ser que essa coisa seja ilegal. Então, se os adolescentes estão, por exemplo, um casal de adolescentes está namorando dentro da escola e isso não é permitido, os pais serão avisados. Se houver violência ou qualquer tipo de abuso sexual ou assédio sexual na escola, aí você vai interferir, tá? Mas em relação à orientação sexual, jamais, tá? Isso não é assunto da conta do educador. Agora, se há um acordo entre pais e a escola de que exista orientação educacional própria dentro da escola em relação ao comportamento sexual, aí já é outra história. Aí o educador específico, preparado para aquela tarefa, vai lidar com as questões de orientações sexuais. Dito isso, nós precisamos conhecer o público que nós vamos atender. E dentro desse público, no que diz respeito à orientação sexual, nós temos a homossexualidade. Você não pode dizer homossexualismo, porque o sufixo ismo diz respeito à doença, e homossexualidade não é uma doença, tá? A homossexualidade é uma atração emocional, afetiva ou sexual por pessoa do mesmo gênero. Ou seja, não é só uma atração sexual, tanto que os homossexuais se casam e constituem família. Heterossexualidade é uma atração emocional, afetiva ou sexual por pessoa do gênero diferente. Essas são as duas mais conhecidas e também as mais comuns. Mas nós temos também a bissexualidade, que é uma atração emocional, afetiva ou sexual por pessoas dos dois gêneros, e a assexualidade, que é um conceito mais recente, que é a ausência de atração sexual por pessoas de ambos os gêneros. Então, vamos dar um exemplo, né? Existe na sua escola adolescente que não tem atração nem por homem nem por mulher. Ele se diz assexual e não tem interesse no sexo. Você vai se meter na vida dele e dizer que isso está certo ou errado? Absolutamente. Da mesma forma como você também não vai falar do homossexual, do hétero e do bissexual, tá? Você vai alertar os pais somente se o adolescente estiver ou a vida de outras pessoas. Então, existem casos dentro da escola de homossexuais que estão passando por um período de depressão, que estão passando por um período, às vezes, de autodestruição, né? Não comendo, se cortando. Aí você vai ficar alerta, não é para a orientação sexual do seu aluno, você vai ficar alerta para os sintomas de uma doença que seria depressão, né? Ou um transtorno alimentar. E isso o professor tem que ficar alerta o tempo todo com qualquer tipo de aluno, independente da sua orientação sexual, certo? Então, o nosso dever é conhecer essas orientações. Isso aqui é da Cartilha sobre os Direitos LGBT. Hoje a sigla tem mais, LGBTQI, né? E existem mais definições e mais explicações, mas eu trago aqui as básicas que o professor precisa conhecer, até mesmo para não, vamos dizer assim, para não cometer nenhuma gafe dentro da escola, certo? Porque o nosso papel como educador é neutralidade. Outra questão que também gera muita polêmica e também muita confusão é a questão da identidade de gênero. As pessoas confundem muito identidade de gênero com orientação sexual. Orientação sexual diz respeito à atração sexual, a questão de relacionamento afetivo sexual, tá? Identidade de gênero é como você se enxerga em relação ao masculino, ao feminino ou a nenhum dos dois. Então, assim, nós temos aqui as pessoas cisgêneras, que são as pessoas que nascem com um determinado gênero, não tem nenhum
problema em relação àquele gênero, ela se assume de acordo com aquele gênero, com aquele sexo biológico dela, só que ela pode vir a ter uma orientação sexual diferente. Por exemplo, uma mulher que nasce com todos os gostos voltados para o feminino, com toda a identificação feminina, ou seja, a identidade de gênero dela é feminina, mas sexualmente ela se sente atraída por uma pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo, tá? Então, assim, o cisgênero, ele se identifica com o próprio gênero, mas não necessariamente é heterossexual, tá bom? O transgênero não. O transgênero ele nasce com sexo biológico e ele não se identifica com o gênero daquele sexo. Então, ele, por exemplo, ele nasce homem, Olá, mas ele peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ele nasce homem, mas ele se identifica com o gênero feminino, com as coisas do universo feminino. O transgênero, ele muda de gênero, mas não de sexo. Então, ele continua, por exemplo, aquele homem, ele continua homem, mas ele pode vestir com acessórios femininos, com roupas femininas. Só que ele não vai modificar o corpo dele, ele vai continuar sendo homem, vai continuar tendo um pênis, vai continuar tendo barba, vai ter... Barba não, porque é uma característica masculina, ele se identifica mais com o feminino. Mas, enfim, ele vai manter o corpo dele lá do jeito que ele nasceu. Só que ele vai usar coisas do universo feminino e vai ter mais identificação de gênero com o universo feminino. O transexual não, ele não se identifica com o sexo biológico nem com o gênero. Então ele vai adotar por exemplo, o homem, ele nasce com identificação com o universo feminino e não aceita o corpo masculino. Então ele vai querer mudar aquele corpo para o feminino. Então ele transcende o sexo, né? Ele muda o sexo e ele muda também o gênero, consequentemente, porque você mudando o sexo biológico e todo o corpo, você acaba mudando o gênero também, não é? Aí nós temos as travestis, que são essas pessoas, só que elas ainda não operaram ou não pretendem operar o órgão genital. Então, uma travesti, e nós temos que usar no feminino, são as travestis e não os travestis. As travestis, elas têm roupas de mulher, acessórios de mulher, corpo de mulher, cara de mulher, mas elas têm um órgão genital masculino e muitas vezes não querem se desfazer desse órgão. Por isso que elas, quando a gente fala LGBTT, a gente tem transexuais, transgêneros, travestis em categorias distintas, tá? Porque tem diferença entre eles. Os cross-dressers são as pessoas que se vestem e interpretam papéis do gênero oposto. Vamos dizer assim, uma drag queen, por exemplo. Elas não necessariamente estão adotando a identidade de gênero, né? Nem vão mudar de sexo, nada. Elas só se vestem do gênero, às vezes por brincadeira, às vezes por profissão e às vezes por gosto mesmo. Não gosta de se vestir com as coisas do mesmo gênero, tá? Então, essas são as definições e na escola você não necessariamente ensina isso, né, para suas crianças, mas você precisa saber para tirar dúvidas e por quê. Na aula de sociologia, na aula de
de determinadas disciplinas, as crianças acabam tendo, os adolescentes, né, acabam tendo acesso a esses conteúdos, e o professor precisa estar sempre preparado para explicar as coisas. Eu sempre digo isso, tá? E a explicação do professor, sendo errônea, ele perpetua o erro. Então, é importante a gente conhecer bem os conteúdos mais diversos, principalmente em relação a essas questões de diversidade, para a gente não perpetuar os erros. Vamos falar de pluralidade cultural. O Brasil tem 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E cada uma dessas regiões tem características culturais próprias, e isso faz do Brasil um país tão cheio de diversidade, tão cheio de culturas, tão cheio de diferenças. Mas são coisas extremamente positivas, porque em cada região do país você tem culinárias específicas, festas específicas, danças, comportamentos, costumes, músicas. Então o Brasil se torna um país interessante, porque imagina como seria chato você sair do Rio Grande do Sul e ir lá pro Amapá e encontrar sempre as mesmas pessoas vestidas do mesmo jeito, cantando a mesma música, dançando a mesma coisa. Seria enfadonho, mas o Brasil não é nada enfadonho. Cada região do país tem as suas características. Na apostila eu citei mais detalhes, mas aqui eu trouxe basicamente festa e comida, que eu acho que quando a gente faz turismo ou quando a gente quer conhecer um lugar, a gente se preocupa muito com essas coisas, né? Então, das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nós temos aqui, como comida típica do Centro-Oeste, vamos lá. Temos aí na primeira foto o famoso arroz com pequi, que é comum em Goiânia, no Mato Grosso, em Goiás, no Mato Grosso do Sul. É muito gostoso de se comer. Lógico que existem mais características da culinária, tem peixes, né? Tem uma série de coisas, a famosa farofa de banana. Nós temos como dança, essa dança aí que é o siriri, tá? Que vocês estão vendo aí na segunda imagem, de cima para baixo, as mulheres dançando ali bem na beira do rio, bem local mesmo, né? Aí nós temos no segundo bloco as fotos da região sul. Primeira arquitetura, que eu acho que a gente encontra só lá e talvez em algumas cidades do Sudeste, essa arquitetura baseada na Alemanha, né, Áustria, enfim, aquelas regiões ali. E aí essa foto é de Blumenau, em Santa Catarina. Nós temos também o chimarrão, que é uma bebida típica do sul do país, feita com mate. Nós temos no terceiro bloco de fotos a região sudeste, o Carnaval do Rio de Janeiro, que é famosíssimo no mundo todo, e também um prato muito famoso, típico da região, que é a feijoada. Então, essas daqui são as fotos que eu trouxe das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Para você ver mais fotos, mais detalhes, você entra no site Toda Matéria, procura por região e lá tem muita informação, é muito interessante. Continuando a questão da pluralidade cultural, nós vamos falar do Nordeste e do Norte. O Nordeste tem muitas festas, né, gente? Foi até difícil escolher as fotos, tinha festa junina, tem o carnaval nordestino, tem o frevo, nossa, tem muita coisa, assim. E aí, quando eu vi a literatura de cordel, eu tive que preferir a literatura de cordel. Não desmerecendo as festas, né, e a importância das festas na nossa vida, mas a literatura de cordel eu acho não só um símbolo da cultura nordestina, como é um símbolo do país. Nós fazemos nas escolas literatura de cordel, e o que é o cordel? As cordinhas, com os poeminhas. Esses livrinhos são livrinhos que as crianças adoram fazer na escola, inclusive, né? São livrinhos feitos pelos próprios poetas e pendurados ali no varal para
pessoa vir, pegar, ler e colocar ali, né? Estender de novo no varal. E são poemas que têm a ver com a região em que são escritos, com o poeta, cada poeta tem o seu estilo e tal, e são muito interessantes. Eu recomendo muito que, se você vir um dia um varalzinho com literatura de cordel, pare e leia, certo? E se puder comprar, compre, porque é uma grande lembrança. Se você for educador, estiver trabalhando com essa parte de literatura, não esqueça de fazer uma aula de cordel para as crianças fazerem os próprios livrinhos e depois fazer a exposição. É muito interessante. Aí nós temos ali a culinária, né? A culinária baiana, nós temos ali o acarajé, o vatapá, tem a cocada ali no canto, ó. A comida deliciosa. Por falar em comida, também tem a da região norte, o pato no tucupi, que eu trouxe a foto aqui. Para quem nunca comeu, eu recomendo. É muito gostoso e ainda leve litros de tucupi para casa, tá? Porque é uma delícia. A famosa festa de Parintins, do Boi Bumbá, mas nós temos também Círio de Nazaré, né? Tem muitas festas. No Brasil, aliás, não faltam festas e não faltam bons exemplos de culinária. Uma outra questão que diz respeito à diversidade brasileira é a questão de religião, tá? O Brasil é um país essencialmente cristão, né? Em sua maioria católicos e evangélicos, mas que também tem a presença de outras religiões. Muitas pessoas debatem: deve-se ensinar religião na escola ou não? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz que a religião deve ser ensinada sem proselitismo, ou seja, você não pode ensinar uma única religião, você tem que ensinar não, você tem que descrever todas as religiões, tá? Não só do Brasil, mas do mundo, como que são os sistemas religiosos do mundo. Então, na verdade, você não vai ensinar, você vai descrever, você não vai obrigar a criança a aprender rituais ou qualquer coisa assim de determinadas religiões. Você vai simplesmente descrever como é a história e as características de cada uma das religiões, tá? Na escola, a gente tem o cuidado de fazer as crianças conhecerem as religiões brasileiras, porque as religiões estão muito misturadas também com a história do Brasil, né? Então, fica difícil você ensinar história, por exemplo, sem pelo menos descrever uma outra coisa. Agora, por exemplo, que a gente fala de cultura, a gente tem muitas festas relacionadas ao aspecto religioso. Nós temos a lavagem da escadaria do Bonfim na Bahia, nós temos as festas juninas que tem ainda uma grande base católica, que são dos três santos, né? O Santo Antônio, São Pedro e São João, principalmente a festa de São João, no dia 24 de junho. Nós temos a festa de Iemanjá, nós temos o Círio de Nazaré, e nós temos também atualmente, muito relacionado à nossa cultura, os shows gospel, né? Que muitos cantores gospel fazem muito sucesso, fazem shows e tem uma infinidade de fãs. Então, faz parte da cultura brasileira e faz parte da história do país. Então, é preciso descrever, né? Só que você não vai julgar, não vai criticar, você vai respeitar o sagrado. Então, o que é sagrado para o outro pode não ser sagrado para você, mas você tem que respeitar, né? Respeitar os rituais das outras religiões. Nós temos aqui no Brasil, que eu lidei na escola com a questão dos adventistas, né? Que guardam a sexta-feira a partir das 6 horas até o sábado. Nós temos que respeitar isso. A escola não vai marcar uma prova, uma palestra de sábado, tá? Respeitando esse aluno. Nós temos a questão dos islâmicos, que eles têm o mês do Ramadã, que eles não comem enquanto o sol está alto, né? Então, desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então, a escola precisa lidar com isso quando ela tem alunos islâmicos. Enfim, a nossa Constituição diz que tem que respeitar, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que tem que respeitar, então tem que respeitar esses comportamentos, esses rituais,
tá? Por quê? Porque a gente ensina na escola que você não vai fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse a você. É a regra de ouro da filosofia kantiana e é a regra de ouro do cristianismo e é a regra de ouro de muitas religiões, tá? A questão do preconceito é muito importante a gente conhecer o que é a Umbanda e o que é o Candomblé. Não é para seguir a religião, é para conhecer e não cometer nenhum ato preconceituoso. E muita gente confunde a Umbanda com o Candomblé. O Candomblé é um pouco mais próximo do catolicismo, Umbanda um pouco mais próxima das religiões de matriz africana, ambas são de matriz africana. Aqui trouxe uma fonte da Brasil Escola, da UOL, que fala da diferença entre as duas, tá? Muita gente confunde também o espiritismo de Allan Kardec, do Chico Xavier, com a Umbanda, que foi fundada por Zélio Moraes, com esse candomblé. Então, aí nós temos nessa fonte aqui, Espiritismo da Alma, a diferença entre os três, tá? E quanto às igrejas evangélicas, eu vejo muito na escola as crianças falando: eu sou evangélica, mas eu não sou da igreja dela. Parece que a gente também joga tudo no mesmo balaio e trata todo mundo igual. Isso acaba sendo desrespeitoso em alguns casos. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe o site Sempre Família que traz as 10 igrejas evangélicas mais numerosas do Brasil. É interessante como educador a gente ler para a gente saber separar uma de outra, até porque cada uma tem o comportamento diferente da outra, tem crenças e rituais às vezes diferentes. Então, para a gente não cometer nenhuma gafe, né? Eu sempre digo isso: conhecimento evita gafes na escola, porque depois vem pai e mãe reclamando. Quem é professor sabe disso, que o nosso conhecimento acaba funcionando como proteção para a gente, porque quanto mais conhecimento a gente tem, menos gafes a gente comete, e menos pai, mãe, gestor vai ter reclamando. E também porque eu acredito que é obrigação do educador conhecer o mundo para respeitar o mundo da criança, certo? Então leiam, se informem, e vamos partir para o próximo slide. E a gente não pode falar de diversidade sem falar das questões indígenas. São questões que, desde 1500, exigem reflexão, exigem ações afirmativas, exigem atitudes. Nós sabemos que os povos indígenas eram os donos do nosso território, viviam aqui em paz até serem exterminados praticamente pelos portugueses, mas atualmente existem algumas questões mais urgentes em relação aos povos indígenas. A questão da demarcação de terras indígenas, quem é que faz essa demarcação? Por quê? Como que isso deve ser feito legalmente? Para isso, eu trouxe aqui um link da revista Brasil Escola. O texto é do professor Eduardo de Freitas e tem um vídeo do professor João Gabriel de Sociologia nesse link aí da Brasil Escola, onde ele explica muito habilmente como se dá a resolução das questões indígenas atualmente, como se daria a resolução das questões indígenas atualmente, mas principalmente ele explica por que ocorrem os conflitos, com quem ocorrem os conflitos e como se resolveriam esses conflitos. Por exemplo, além da questão da demarcação de terras, nós temos os conflitos com os poceiros. Há uma briga muito grande pela posse de terras na região amazônica. Essas terras são de quem? Quem é que decide quem são os donos? Então, o professor João Gabriel explica certinho. Eu não sou professora de história, nem de geografia, nem de sociologia, então eu prefiro passar a explicação dessas questões a quem compete. Nós temos a questão do êxodo, os indígenas que migram, que precisam migrar. Quem perde a terra tem que sair dela, né? Às vezes até para não morrer. Então, o que é que está acontecendo para gerar esse êxodo? A preservação cultural e territorial, então não é só preservar a terra deles, a questão do respeito à cultura deles. Pode parecer
uma falácia ou pode parecer chovendo molhado, mas ainda há a necessidade de se exigir esse respeito, tá? Nós temos atualmente, então, 215 grupos indígenas com mais de 180 línguas, certo? E uma outra questão que a gente tem que ver é a questão da apropriação cultural. É você usar os símbolos de uma outra cultura, sendo que você não é dessa cultura. Na escola, é muito comum vestir as crianças de índios, né, de pessoas indígenas, e assim se comemora o Dia do Índio. Isso é muito errado, muito errado. É um dia para se refletir sobre essas questões aqui, ó, sobre as condições dos grupos indígenas no Brasil. Por que não abordar uma dessas 180 línguas? Por que não descrever a cultura de um desses 215 grupos? Não é? Por que não, com alunos um pouco mais velhos, que estão prestes a prestar o Enem, né? Ou mesmo do 8º, 9º ano, não abordar essas questões de demarcação de terras, dos conflitos com poceiros, inclusive as questões indígenas vivem aparecendo em estudos de redação, porque sempre existe a possibilidade de ser um tema de vestibular ou tema de Enem. Mas não, a escola prefere caricaturar os povos indígenas, certo? Então isso tem que ser refletido, isso tem que ser estudado, isso não está certo e nós precisamos acabar com essa prática nas escolas. Bom, para fechar, os principais assuntos que envolvem questões de diversidade, nós temos a questão dos refugiados, que também é urgente e ocorre no mundo todo. Nós temos muitos países em guerra, muitos países onde a fome e a miséria. Eu sempre, nas minhas aulas, procuro colocar que é importante a gente não confundir um refugiado com um turista, né? O refugiado não vem passar férias no nosso país, ele vem para fugir da fome, do medo, para proteger a si e a sua família, para salvar a sua vida. Para ele é tudo ou nada, é uma questão de vida ou morte. Então, é importante que a gente analise bem a questão e cabem aos políticos analisarem a legislação e fazerem a legislação, cabe ao legislativo. A nós, cidadãos, cabe à humanidade, certo? Então, essa questão dos refugiados é uma questão bem delicada, porque nós não vivemos num país rico que tem condições de dar uma vida decente nem para o seu povo, né, os brasileiros. Mas a questão dos refugiados, como eu já disse, não é uma questão simples de se resolver. Não basta construir um muro, né? É uma questão humanitária, social e mundial. Eu tenho aqui 2 fontes que explicam bem a questão desses refugiados. A primeira, eu acho mais humanizada, ela não é tão informativa, ela tem informações muito importantes, inclusive gráficos a respeito das porcentagens de imigração no Brasil e no mundo, tá? Não é isso, mas eu acho ela uma matéria um pouco mais humana, tá? Não é uma matéria numérica. Aqui nós temos: o Brasil se consolida como destino de imigrantes em busca de sobrevivência longe de casa. Apesar da fama de acolhedor, o país precisa fortalecer as políticas públicas de abrigo e emprego para que a projeção de um fluxo cada vez maior não se transforme em crise. São 8.400 refugiados que vêm da Síria, da Venezuela, do Haiti, entre outros destinos. Esse texto é da Mariana Zilberkan, está nessa fonte aqui, tabiwall.com.br, e ela explica, ela aprofunda-se bem na questão, sabe? Ela traz esse lado humanitário de que nós não devemos, claro, bater a porta da fronteira na cara, mas por outro lado nós temos que ter uma certa seletividade e políticas públicas que atendam essa demanda sem prejudicar o próprio país. Esse outro link aqui, Crise dos Refugiados no Brasil e no Mundo, é do Toda Matéria, tá? Ali, como vocês veem aí na foto, nesse daí já é um pouco mais explicativo, já é uma coisa mais escolar. Então, é mais para nós professores. Ali, se você for falar na aula da crise dos refugiados, eu indico
que leia essa reportagem, porque ali está a questão um pouco mais explicadinha, de onde eles vêm, por que eles vêm, o que, que o Brasil pode fazer para acolher, mas não se prejudicar economicamente, nem culturalmente, nem politicamente. Culturalmente não, porque não tem como, né? Mas para não ter conflitos sociais baseados em diferenças culturais, né? Acolher sem prejudicar o nosso povo e o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, certo? E sem fazer com que eles também percam as raízes culturais deles, né? Porque afinal de contas eles não vão se transformar em brasileiros e esquecerem tudo que eles viveram, o país de onde eles vêm. É uma questão bastante complexa, eu sugiro esses links aqui. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!